Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o canal Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Esse aqui é a terceira parte do nosso Panorama Literário de 2023. As duas primeiras partes já estão aqui no canal, você já pode dar uma olhadinha lá, já pode dar uma conferida lá nos 16 primeiros livros lidos em 2023. E aqui a gente vai finalizar, a gente vai encerrar aí os 25 livros e meio lidos em 2023. Então a gente vai falar aqui dos 9 livros que nós lemos aí por completo. Esse meio eu vou explicar lá no finalzinho. Então, antes da gente iniciar aqui, a gente retomar o nosso panorama literário, a vantagem de fazer essas gravações, né, uma depois da outra, ajuda que você rever algumas coisinhas. E assim como eu revi, assim como eu apontei ali um detalhezinho, uma correção do segundo vídeo para o primeiro, eu queria fazer também uma correção breve aqui, uma correção rápida de uma informação que eu passei no segundo vídeo e que eu vou corrigir nesse terceiro vídeo. Então, quem assistiu os 3 vídeos vai ter as informações completinhas, corretinhas. Então, no segundo vídeo, quando eu falava do livro Assombrações, do Domênico Starnone, eu me referi que uma das teorias aí em torno do Domênico Starnone é que ele seria a verdadeira identidade por trás do fenômeno literário Helena Ferrante. E aí, comentando da Helena Ferrante, que é uma autora que assim, escreve livros de muito sucesso, mas que é muito, né, que não é conhecida, não tem fotos, não tem, existe uma investigação aí, existe todo um mistério em torno da identidade da Helena Ferrante. Uma das teorias é que ela seria o Domênico Starnone. Então, quando eu comentava sobre isso e mencionei a Helena Ferrante, eu falei que ela seria autora da famosa trilogia napolitana. Até fiz uma brincadeira com a trilogia tebana, né, que nós acabamos vendo esse ano, com Édipo Rei e com Édipo e Colono, e já tínhamos lido antigo, né, em 2022. Eu brinquei com essa coisa, a trilogia napolitana, uma homenagem à trilogia tebana, e na verdade, eu fui observar aqui, relendo aqui o roteiro, que na verdade existe uma tetralogia napolitana, e não uma trilogia. A tetralogia napolitana de Helena Ferrante, né, essa é a forma correta, porque são 4 livros e não 3, e desses 4 livros, não está o livro A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu inseri na trilogia napolitana. Na verdade, aí colocando as informações corretinhas, a tetralogia napolitana é formada por a Amiga Genial, que é o primeiro livro, a história do novo sobrenome, que é o segundo livro, a história de quem vai, a história de quem vai e de quem vem, de quem vai e de quem fica, né? De quem vai e de quem fica, é o terceiro livro, e o último livro é a história da menina perdida. Esses 4 livros formam aí sim a famosa tetralogia napolitana, e o que eu me referi como A Vida Mentirosa dos Adultos é o livro que foi lançado pela Helena após o sucesso da tetralogia napolitana. Então, colocadas as questões aí nos seus devidos lugares, não é trilogia napolitana, e sim tetralogia napolitana, e A Vida Mentirosa dos Adultos é o livro posterior, né, que a Helena lançou posteriormente ao sucesso assim, da tetralogia, formado por esses 4 livros que eu mencionei aqui. Então, colocadas as questões nos seus devidos lugares, agora sim vamos poder partir aí para os nossos livros, nossos últimos livros lidos em 2023, para a gente fechar o nosso panorama literário. Lembrando que vamos colocar também aqui o top 10, os 10 melhores livros lidos em 2023. Então vamos iniciar com nada mais nada menos que um grande clássico, um clássico da filosofia ocidental, e um dos grandes livros, aí, um dos livros mais conhecidos de toda a história. Me refiro aqui a este livraço aqui, A Política, de Aristóteles, né, um livro de 330 a.C. Aqui, né, não tem muito o que dizer, livro super clássico. Um livro que faz um contraponto a um outro livro clássico da literatura, da filosofia, melhor dizendo, da filosofia mundial, que eu também trago aqui para vocês darem uma olhadinha, que é A República, de Platão. Então, na verdade, quando a gente se refere à política de Aristóteles, a gente tem sempre que fazer essa dobradinha aqui com A República de Platão, porque da mesma forma que, né, Sócrates, sendo o mestre de quem Platão foi discípulo, e trouxe aqui dos pensamentos de Sócrates, trouxe as ideias que estão contidas em A República, o que o discípulo de Platão faz em A Política, que é o Aristóteles, é justamente um contraponto ao que está colocado aqui no A República. E o que é que está colocado no A Política? O que é que diz esse livro? O que é que traz esse livro? Certamente é um livro que vale muito a pena a gente fazer um vídeo próprio para ele, um vídeo esmiuçado, detalhado sobre de fato o conteúdo desse livro, que é um conteúdo muito rico. Mas aqui, como eu sempre digo, no panorama a ideia é fazer breves comentários
para que você se anime, aí você tenha aí um aperitivo para se animar a ler esses livros. Então aqui, o que é a política traz? Ela é um grande comparativo de normas que existiam em várias partes ali do mundo do Império Macedônico. Por quê? Por que especificamente as normas desses lugares diferentes, os lugares tão afastados de Atenas, tão afastados ali do centro da Grécia? Porque Aristóteles, como grande pensador, né, não precisa falar aqui, né, da figura de Aristóteles, que talvez a gente faça aí um vídeo só para tratar de Aristóteles, mas aqui, rapidamente, ele foi preceptor, ele foi mentor de Alexandre da Macedônia, né, que foi um grande imperador do Império Macedônico. Então, onde Alexandre ia com seu império, onde o domínio de Alexandre chegava, ele coletava essas regras, coletava essas constituições que existiam nesses lugares e levavam para Aristóteles fazer esse grande comparativo. Então, a política é um comparativo de regras, tanto de governos existentes, né, como ele faz questão de mencionar logo no início do livro, é um comparativo de governos existentes, ou seja, com o acesso que ele teve a essas constituições, a essas normas, melhor dizendo, desses lugares mais afastados, Egito, Etiópia, Cartago, né, lugares que estavam ali afastados desse centro da Grécia. E além disso, também daquelas visões imaginadas, idealizadas de governos ideais. Então, nesse aspecto, ele certamente está fazendo referência aqui à República de Platão. Então, ele usa esses dois elementos, né, as constituições reais e os governos imaginados, para trabalhar basicamente nem tanto assim o que seria o governo ideal, mas para mostrar as falhas desses governos reais e também dessas idealizações. Ele aponta várias falhas aqui. O texto da política é bastante crítico às teses defendidas por Platão em A República. É muito interessante observar esses dois textos de maneira combinada. Tanto que eu li a política em 2023 e pretendo ler agora em 2024 o A República de Platão. Então, livro clássico, tem que estar na biografia, aí, no repertório de todo mundo. Demorou um pouquinho para entrar no meu, mas agora está lá colocado e certamente a gente vai fazer muitas análises a partir do que a gente pôde observar aqui no A Política de Aristóteles, nosso 17º livro lido em 2023, concluído em outubro de 2023. Então, seguindo adiante, vamos agora para o nosso 18º livro lido em 2023, né, também concluído em outubro, esse integrando aí aquela série, né, aquela lista de livros, que a gente vai fazer um vídeo sobre os pequenos grandes clássicos da política. Eu falo aqui sempre, né, esses pequenos grandes clássicos da política seriam aqueles livros abaixo de 150 páginas, mas livros importantes, livros super citados, de autores também super consagrados. Então esse aqui integra essa nossa listinha. Estou falando aqui de Max Weber, com seu Ciência e Política, Duas Vocações, um livro de 1919 aqui. Max Weber, sociólogo super clássico, uma das bases aí da sociologia, né, que nós temos. E aqui ele faz, aqui a edição traz duas palestras, uma em 2017 uma em 1917 e a outra em 1918, posteriormente publicadas em 1919. E nessas duas palestras, uma tratando da questão da política como vocação e outra da questão da ciência como vocação. E aí eu vou fazer uma pontuação. Eu acho que o texto sobre a política é bastante interessante, inclusive tem uma distinção que ele faz muito significativa, que ele distingue aqueles que vivem da política e aqueles que vivem para a política. Então esse é um aspecto que me chamou mais atenção no texto sobre política como vocação. Mas um aspecto que eu queria chamar a atenção nesse vídeo aqui agora, faz um comparativo, faz um link com outros livros que nós já lemos em 2023 e já comentamos aqui nas partes anteriores do vídeo, é quando ele trata aqui da questão da escola, né, na palestra Ciência como Vocação. E ele fala da escola sob o aspecto de que o professor não pode usar o seu poder de cátedra, a sua audiência cativa que ele tem na sala de aula, para expor, para impor, para submeter os seus alunos à sua própria ideologia. Ele pode fazer isso enquanto cidadão fora da sala de aula, mas nunca dentro da sala de aula. Então isso me lembrou muito a discussão que nós tivemos quando a gente tratou desse livrinho aqui, que é o Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, do Louis Althusser. A gente tratou desse livro aqui nas partes anteriores aqui, nossa leitura de 2023, e nesse livro aqui, o Althusser fala que justamente a escola é um dos principais aparelhos ideológicos do Estado, né, utilizadas para poder incutir na sociedade a ideologia dominante do Estado. Então ele fala da questão desse papel da escola aqui, como esse aparelho, e me lembrou muito, e eu fiz essa menção quando a gente comentou sobre esse livro, nos vídeos anteriores, a questão da discussão daquele famoso escola sem partido, toda aquela discussão que aconteceu sobre as escolas serem um lugar de doutrinação política. Então, eu já tinha trazido esse tema, que é um tema super recente,
ao referir esse livro aqui, que é um livro da década de 60, do século XX, né? Um livro, mas é um livro clássico, certamente, um livro que todo mundo já ouviu falar, do Louis Althusser, e me surpreendi ainda mais quando eu trouxe esse tema, que é um tema recente, num livro de 1960, me surpreendi ainda mais quando eu vi que esse tema estava centralmente trabalhado aqui, numa das palestras do Max Weber, num livro de 1919. Então, a temática de que a escola não deveria ter, ou pelo menos essa é a posição claramente definida por Weber aqui, a escola não deveria ser esse lugar de imposição de ideologias. Então, temos aí 2 livrinhos clássicos que vão estar na nossa série Pequenos Grandes Clássicos da Política, os 2 trabalhando aí a questão da escola. Interessante fazer essas conexões com o nosso momento contemporâneo, vamos dizer assim. Um outro tema aqui que eu não queria deixar de mencionar para vocês nessa edição aqui, da Martin Claret, né, que é uma editora que publica muito desses livrinhos aqui. Esse é um formato clássico da Martin Claret. Tem uma coisa bem interessante nesse livro aqui, bem surpreendente, que é o texto de apresentação do Juan Marsal. Né? Normalmente textos de apresentação de livros vão ser elogiosos aos autores, elogiosos ao texto, e me surpreendeu bastante o texto do Juan Marsal aqui, porque ele é um texto bastante crítico à interpretação que foi dada a Weber, principalmente aqui na América Latina. Ele faz toda uma discussão em torno das traduções que foram utilizadas e como essas traduções meio que de alguma maneira supervalorizaram um Weber que não é tão sistemático e tão estruturado quanto pode parecer, né, através dessa recepção das ideias de Weber aqui na América Latina. Então achei bem interessante nessa edição, além dos 2 textos de Weber que estão aqui, que já por si só já valeriam a leitura, mas chama a atenção para o texto da introdução que faz aqui o Juan Marsal, uma introdução bastante crítica, né? Uma coisa que é pouco usual, né, a gente ver aí nas apresentações de livros. Então, finalizando aqui sim, o nosso Max Weber, vamos seguindo adiante para o nosso 19º livro lido em 2023. Esse aqui particularmente sentimental, particularmente emocionante para mim fazer esse comentário aqui para vocês, porque é um caso muito especial, que é o caso de um livro de um amigo, de uma pessoa querida, né? Uma pessoa que está no nosso convívio, né? Não é aquele autor distante no território, no espaço, né? Em outros países, ou do tempo, de outros séculos, como a gente comentou aqui de Aristóteles, né? Do próprio Max Weber. Estou falando aqui de uma pessoa próxima, de uma pessoa que convive com a gente. E eu, até antes de falar do Rodrigo, queria aqui aproveitar esse momento para fazer uma homenagem, né? Fazer pelo menos um mimo, vamos dizer assim, a pessoas queridas que eu também tenho aqui na minha biblioteca, obras desses amigos queridos. Então, queria trazer aqui alguns que eu tenho aqui para vocês darem uma olhadinha e homenagear também a esses amigos que me presentearam aqui com seus livros. Então, eu queria, antes de falar do nosso livro lido em 2023, eu queria trazer aqui o livro da Cristiane Borda, uma querida colega que tem trabalhado conosco lá na prefeitura, há mais de um ano já está conosco, não só uma técnica excepcional, mas também uma pessoa que ama os livros. A gente conversa muito sobre livros também lá no trabalho. Então aqui ela me presenteou com o seu Crônicas da Drenagem Urbana em Belo Horizonte, Novos Caminhos em Meio a Velhas Práticas, que é a sua dissertação de mestrado, que foi publicado em formato de livro. Então fiquei muito feliz aqui de receber da nossa querida Cristiane Borda esse livrinho aqui, que faço questão de ler e comentar com ela. Aqui 2 colegas do mestrado, né, nosso mestrado de administração, que fizemos lá na Escola de Administração da UFBA, em 2010, 2012, também tiveram suas dissertações publicadas e me presentearam aí. Em algum momento a gente acabou se encontrando nesses eventos de lançamento de livros e eu tive a oportunidade de ter acesso a essas obras. Eu queria trazer aqui da minha amiga Maria Elisa Pessina, né, com o Não Governamental na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento após 1990. Maria Elisa, que é uma pesquisadora no campo das relações internacionais, uma professora que vem se destacando, né, vem promovendo debates, promovendo interações com outros pesquisadores, o próprio Elias Jabbour, que é, acho que, um dos maiores nomes do Brasil hoje sobre relações internacionais, relações com a China, por exemplo, é um especialista em China. Então a Maria Elisa já trouxe para um debate, já mediou um debate com o Elias, e eu pude assistir. Então, muito bom ver o crescimento da Maria Elisa como pesquisadora, o crescimento da Maria Elisa como uma voz atuante aí no campo das relações internacionais. Então, excelente livro dela aqui. Esse aqui ainda pretendo ler também. E outro colega do mestrado, esse aqui, um cara fantástico, que a gente até hoje vem discutindo sobre livros, também um amante dos livros. Então, sempre que a gente
publica alguma coisa lá no Facebook, no Instagram, ele comenta, ele pergunta, sugere alguns livros também. Então é um grande parceiro, além de ser um excepcional pesquisador, que é o Flávio Novaes, que lançou aqui o seu Orçamento Participativo, Gestão Pública Societal, né? Um livro também oriundo da sua pesquisa de mestrado. Então, excelente pesquisa, excelente pesquisador, um queridíssimo amigo, que também me presenteou aqui com a publicação, com uma edição aqui do seu livro. Então, mais um livrinho de um amigo muito querido que está aqui na nossa biblioteca. E deixei por último aqui uma amiga que não é uma amiga somente de faculdade, mas uma amiga de uma vida mesmo, porque foi minha caloura no curso de urbanismo, que eu fiz em 96, 2001, lá na Universidade do Estado da Bahia. Ela chegou depois, né, de mim e foi minha caloura, e hoje é uma doutora em urbanismo, uma voz atuante demais, né, na questão dos direitos urbanos, dos direitos de habitação, da habitação de interesse social. É uma pessoa excepcional, uma pesquisadora excepcional e, mais que isso, uma cidadã muito atuante no seu campo de pesquisa e nas suas lutas por uma melhor sociedade. Então, estou falando aqui da minha grande e queridíssima amiga Glória Cecília Figueiredo, com seu Produção Imobiliária da cidade do Salvador, né, também fruto aqui da sua dissertação de mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Livraço, esse aqui eu já li, já comentei com a Glorinha. Então, pessoa queridíssima, que eu tenho prazer enorme de ter aqui, não só de ter o livro dela na minha biblioteca, mas de tê-la como amiga, de tê-la como uma pessoa que recentemente reencontrei, pude abraçar, e é uma pessoa que eu quero sempre que esteja próxima aí para a gente continuar discutindo. Como eu sempre disse a ela uma vez, quando eu vejo Glória eu me lembro, né, me fica mais forte em mim ainda o urbanista que tem, né, que foi da minha formação original, que é essa minha atuação, que eu considero sempre uma atuação que me baseia, né, na minha relação com as atividades profissionais. Então, o urbanismo tem uma conexão muito grande com a atuação de pessoas e figuras aí como a Glória Cecília Figueiredo. Então, voltando aqui, aí sim, para o nosso livro, eu queria trazer, sim, novamente, um livro de um grande amigo, queridíssimo amigo, que é Rodrigo Lima, com seu Tatu, o Pianista. Rodrigo é um jovem aí que está conosco nesse grupo que de vez em quando eu falo aqui, o nosso Crônica dos Analfabetos. O Rodrigo é o nosso caçula, é o nosso membro mais jovem, mas é um menino excepcional, um menino que veio de uma situação bastante difícil, né, socialmente, economicamente, mas superou tudo isso, superou com muita vontade, com muita determinação, com apoio, como ele mesmo reconhece, de instituições que puderam, né, ajudá-lo quando ele precisou, mas principalmente com a sua própria dedicação, com o seu próprio talento pessoal que ele tem, não só um talento para a escrita, né, como se demonstra aqui, mas um talento também para a música. É um cara de reflexões sempre muito pertinentes, muito coerentes. Tem uma atuação também, se reconhece o seu papel de homem negro na busca de uma melhora para a sociedade como um todo, né? Então é um rapaz excepcional, de fato. E a grande vantagem de você ter um amigo escritor é que você tem a chance de você ver o livro sendo gestado, sendo produzido desde a sua primeira ideia, dos seus primeiros esboços. Então foi o que a gente pôde acompanhar um pouquinho aqui com o Tatu, o Pianista, quando a gente vinha conversando com o Rodrigo, exatamente ao longo do processo de composição e de produção desse livro aqui. Rodrigo, que já é um autor, né, já tem um outro livro publicado aqui, que é esse, que ele publicou inicialmente, que é o Travessias Urbanas, né, um livro de contos, e que nesse livro aqui o Rodrigo me deu a grande honra de ser orelhista, né? Eu escrevi a orelha desse livro aqui. Então, um livro que tem diversos contos, alguns dos meus contos favoritos estão nesse livro aqui. E depois o Rodrigo lançou a segunda edição, com os contos que já existiam na primeira edição e mais outros contos. Inclusive, desses outros contos tem um também que é muito especial para mim, que assim, não só ele conseguiu fazer bons contos no primeiro, mas conseguiu se superar com os novos contos que estão aqui. Então, se tiver a oportunidade, leia tanto o volume 1, mas se puder ler o volume 2, que tem esses outros contos, vale muito a pena aqui. Rodrigo, nessa linha dos textos curtos, já demonstrava um talento muito grande, e obviamente com o seu primeiro romance, que é o Tatu, o Pianista, esse talento ficou ainda mais exposto. Aqui temos uma história de um menino que nasce livre, mas filho de pais escravos, numa condição de escravidão, né? Numa condição de servidão ali, a casa grande, toda aquela relação de subalternidade, vamos dizer assim. Mas com um grande diferencial, que é o seu talento para a música, né? É um menino que desde cedo tem um talento natural ali para o piano e acaba encontrando aí um caminho para vencer também as adversidades da vida. Então, uma história muito interessante, uma história que tem ação, tem romance, tem drama e tem um desfecho aí também muito especial. Então, se tiver a oportunidade de ler aí Tatu, o Pianista. Foi uma excelente leitura que nós fizemos em 2023. Então, seguindo adiante aqui,
Vamos aí para o nosso 20º livro lido em 2023. Esse aqui também clássico, imbatível, e estará na nossa lista de pequenos grandes clássicos da política. Estou falando aqui de Immanuel Kant, com seus Fundamentos da Metafísica dos Costumes, um livro de 1785, né? Um grande filósofo do século XVIII e que se mantém presente, mantém relevante até os nossos dias atuais. Então aqui nós temos, Kant, né, um grande filósofo, e aqui já aparecem alguns dos seus elementos principais, dos seus conceitos mais clássicos, como imperativo categórico, já aparece aqui também. Aparece aqui a questão do valor intrínseco do ser humano, aquela ideia de que o ser humano nunca pode ser utilizado como um meio, né? Ele é sempre fim, o ser humano não pode ser usado como um meio, o homem não pode ser usado como um meio, porque ele tem o seu valor intrínseco. Então esse é um outro elemento importante na obra de Kant, que aparece aqui. E o terceiro elemento é também a relação de liberdade e autonomia, né? Não existe liberdade sem que o homem seja autônomo, sem que o homem seja capaz de definir os seus passos, né? De definir o seu destino. Então a relação entre liberdade e autonomia, que está presente aqui, nós já tínhamos visto de alguma maneira num outro livrinho que também vai integrar o nosso pequenos grandes clássicos da política, que é esse aqui. Nós já tínhamos discutido anteriormente, já tínhamos lido e já tínhamos trazido aqui para o nosso panorama, que é A Desobediência Civil, do Thoreau. Então aqui ele fala muito disso, né, da relação de... Aqui ele comenta aquela situação da pessoa livre que está presa. Ela está presa fisicamente, mas ela presa fisicamente, ela está mais livre do que aquele que anda livremente nas ruas, mas com uma corrente invisível pendurada no pescoço. Então, o Thoreau deixou várias lições importantes com relação a essa relação entre liberdade e autonomia. Só somos realmente livres no momento que somos autônomos, que podemos decidir sobre a nossa própria vida. Então, essa mesma temática é trazida aqui pela grandiosa literatura produzida, né, pelas reflexões produzidas por Immanuel Kant, que é, como eu disse, um dos grandes filósofos do século XVIII, que produziu talvez a obra fundamental da filosofia do século XVIII, que é o Crítica à Razão Pura. Esse livraço aqui, calhamaço, esse realmente é um desafio para qualquer um que se aventura a ler essa obra aqui, porque tem uma linguagem bastante rebuscada, uma linguagem que, de alguma maneira, aparece aqui no Fundamentos, mas certamente não tem a mesma dificuldade de leitura. Então, se de repente você não quer encarar um Crítica à Razão Pura como sua porta de entrada para Kant, talvez valesse a pena tentar o Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Livrinho pequenininho, mas é um Kant e é um clássico. Seguindo adiante aqui, vamos para o nosso 21º livro lido em 2023. Livraço, esse aqui é o famoso calhamaço. Mais de 700 páginas, mas que leitura prazerosa. Leitura excepcional. E o melhor dessa leitura excepcional é que ela foi uma leitura excepcionalmente surpreendente, porque não havia uma expectativa em relação a esse livro. Aquela questão da frustração. Você tem uma expectativa enorme em relação ao livro. Quando vai ler o livro, não casa, não pega, não bate com a sua concepção que você tinha daquele livro. E aqui foi totalmente o contrário. Eu peguei esse livro de uma maneira super despretensiosa, estava num sebo lá na Pituba, R$10. Vou dar uma chance aqui para esse livro. E que leitura fantástica. Estou me referindo aqui a esse calhamaço, esse tijolo, chamado Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte. Livraço, aquele de 700 páginas, que eu comprei muito mais pelo Mário Sérgio, porque o Mário Sérgio tem aquele famoso programa de entrevistas na Globo News, então já conheci o Mário Sérgio. O tema em si não me chamou tanta atenção, essa relação da imprensa com o presidente Collor, né, com aquela época do governo Collor, mas, como eu disse, dei uma chance, tentei, vou arriscar aqui, R$10, vou arriscar. E que leitura fantástica. E por que essa leitura foi tão impressionante para mim? Muito menos pela relação da questão do Collor em si, pela relação do tema específico do livro, mas principalmente pelo que ele traz aqui em relação a uma grande história do jornalismo brasileiro. É assim que eu defino esse livro. Esse livro é muito mais do que uma história sobre o Collor. É muito mais do que uma história sobre a relação de Collor com a imprensa. Esse é um livro que é quase que uma enciclopédia do jornalismo no Brasil. Porque ele, para cada dessas grandes figuras do jornalismo, Marinho na Rede Globo, o Saad com a Bandeirantes, os Mesquita com o Estado de São Paulo, os Frias com a Folha de São Paulo, ele detalha a vida de cada uma dessas pessoas, como essas pessoas chegaram aqui, como fizeram sua fortuna, como construíram seus impérios de jornalismo. Além disso, repórteres assim clássicos que até hoje a gente vê, ou a gente lembra, ou a gente tem aquela imagem,
como Boris Casoy, né? Quem não se lembra do famoso Isto é uma Vergonha, do Boris Casoy, primeiro âncora da televisão brasileira, onde dava as notícias e depois dava a opinião dele sobre as notícias. A gente não tinha essa figura no Brasil, e o Boris Casoy foi uma das primeiras figuras a fazer isso. E está contada aqui a história do Boris Casoy, como ele chega no Pequeno Repórter, como ele vai crescendo e vai assumindo essa dimensão que se tornou conhecida de todos nós. Outra figura aqui é o Eduardo Oineg, que hoje está na bancada do Jornal da Bandeirantes. E o Oineg é retratado aqui também no seu início, da sua carreira, suas primeiras reportagens, os primeiros furos de reportagem. Então esse livro aqui é delicioso, justamente pela aquela dos bastidores. Como eu sempre disse aqui, já falei isso em outros vídeos, adoro essa ideia dos bastidores, das portas das reuniões fechadas, do que acontece ali, do que você não vê, às vezes, na manchete do jornal, mas construiu, né, todo o processo até chegar naquela manchete. Então é isso que está retratado aqui de uma maneira esplendorosa. Um livro de 700 páginas que você não vê passar, porque é muito, muito gostoso, muito bem escrito e com detalhes assim de curiosidades. Por exemplo, tem uma curiosidade aqui fantástica. As páginas amarelas da revista Veja, né, super conhecidas, as famosas entrevistas das páginas amarelas da Veja. Por que são páginas amarelas? Né? Por que são diferentes do restante da revista? Porque na época que se criou essa ideia das entrevistas da Veja, havia um excesso de papel amarelo na gráfica. E esse papel amarelo se teve a ideia de usar uma parte dele para poder fazer uma seção diferenciada da revista, que foram justamente as entrevistas. Então, de repente, se não tivesse esse excesso de papel amarelo, talvez as famosas páginas amarelas da Veja não existissem. Então, são histórias deliciosas como essa, que o Mário Sérgio Conte traz aqui de uma maneira esplendorosa. Então, essa realmente foi uma leitura, uma das melhores leituras do ano, surpreendente, fantástica, calhamaço, que passa voando, porque a leitura realmente é fantástica. Isso aqui é excepcional. E tanto é excepcional, como eu estou comentando, de ser excepcional pela questão da história do jornalismo, e muito mais por contar esses detalhes, esses meandros, dessas figuras do jornalismo que são tão conhecidas, que a gente conhece aqui um pouquinho mais na sua intimidade, não é nem tanto pelo tema, né, com relação à questão do Collor. Então eu queria aproveitar, a gente fazendo aquelas relações aqui com o restante da biblioteca, trazer 2 livros, esse sim, esses que eu recomendo como livros para aqueles que querem conhecer mais a figura do Fernando Collor, né, essa relação do Collor. Eu não sugiro, obviamente, esse aqui que também trata sobre isso. Claro, é um livro que, né, se debruça também sobre essa temática, pode contribuir muito com essa temática. Mas esse aqui, se você quer ter uma boa história sobre o jornalismo do Brasil, leia Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, um livro de 1999, tá? O ano desse livro aqui. Mas, se você quer ter uma visão mais aprofundada sobre a questão do Fernando Collor, do fenômeno, né, do governo Collor, o primeiro governo eleito democraticamente após a ditadura militar, então vou dar 2 sugestões que estão aqui na biblioteca. Uma eu não li, mas tem fama, né, tem a fama não só do seu autor, como do próprio livro, que é esse aqui, Collor, o autor e suas circunstâncias, do pesquisador Carlos Melo. O Carlos foi membro da minha banca do mestrado, né, e na época eu fiz questão de comprar esse livro aqui, ter o autógrafo aqui do Carlos, né, que foi muito gentil, né, nesse autógrafo aqui, e tem essa grande obra que certamente pretendo ler sim, e pretendo fazer um comparativo, fazer uns links com o livro do Mário Sérgio Conte. Então, se você quer conhecer mais sobre o Collor, eu sugiro esse aqui, o Collor, o Autor e Suas Circunstâncias, do Carlos Melo. E vou dar outra sugestão, essa eu li, e já posso declarar, li agora em 2024, e já posso declarar que é uma das melhores leituras que fiz em 2024. Certamente vai estar no top 10 de 2024, que é essa aqui, ó. Fantástico livro, A Salvação pelo Espetáculo. Mito do Herói e Política no Brasil, da Kátia Mendonça, grande pesquisadora, grande livro. Esse sim é um livro que tem uma base teórica muito, muito boa. Então foi uma leitura que não só acrescentou para conhecer a história do Collor e do papel do Collor dentro da política nacional, mas principalmente para, usando o Collor como exemplo, falar dessa ideia do mito dentro da política, né? De como se constrói as imagens, toda a semiótica por trás da política. Está muito bem trabalhado aqui nesse livro da Kátia Mendonça, A Salvação pelo Espetáculo. Então, sobre Collor em particular, eu sugiro esses 2 livraços aqui. E se você quer ter uma enciclopédia sobre jornalismo do Brasil, com uma escrita fantástica, super deliciosa de você ler, não deixe de ler Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte. Fantástica leitura feita em 2023. Seguindo adiante, vamos aqui para o nosso 22º livro lido em 2023. Esse aqui é um grande fenômeno literário também no Brasil,
Como já tinha trazido aqui um outro fenômeno literário, que é esta aqui, que a gente já falou em outras partes aqui do nosso Panorama Literário 2023, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Nós já tínhamos falado sobre esse livro aqui, que é também um fenômeno literário, vai virar filme, inclusive, agora em 2025. E temos um outro grande fenômeno literário no Brasil, né, baiano, que é o nosso querido Itamar, cadê o nome? Itamar Vieira Júnior, que já tinha sido, né, já tinha estourado todas as possibilidades, todos os marcadores aí, recebido todos os prêmios com seu Torturado, e que agora vem aqui com o seu segundo romance. Já tinha tido, depois do Torturado, já tinha tido um livro de contos também, e agora vem com o seu segundo romance, que é o Salvar o Fogo. É grande livro aqui, livro também certamente vai trilhar uma história de sucesso na literatura nacional. E sobre o que trata desse livro, rapidamente falando aqui para o nosso panorama, mas vamos voltar a esse livro, que acho que realmente esse vale muito a pena se debruçar um pouquinho mais sobre ele. Mas em linhas muito gerais, é um livro que, se eu tivesse que resumir, né, tem uma história de uma família, tem história de uma descoberta, tem história sobre paternidade, sobre maternidade, mas se eu tivesse que resumir esse livro numa única palavra, eu diria que é a palavra de miséria. Diversas vezes esse livro retrata uma miséria humana brutal, né? Daqueles que nascem de uma maneira tão brutal que nascem para ter morrido, né? E aí quem lê o livro sabe do que a gente está falando, até aqueles que morrem sem sequer, que pareceram que nunca existiram, pareceram que nunca viveram, e na verdade nunca viveram, né? Sobreviveram, quando muito, né? Nessa condição de miséria absoluta que existe aqui. Então esse é um livro que traça aí um longo caminho, né? É herdeiro de um longo caminho que vem aí do Vidas Secas, que vem aí de tantos outros livros que retrataram essa miséria nos rincões do Brasil. Então o Itamar, com o seu Salvar o Fogo, vem nessa linha e também traz uma contribuição surpreendente aqui. Surpreendente não só na qualidade do que ele traz, né? Como eu disse, vai fazer certamente parte aí dessa linha, dessa cadeia da literatura nacional, que se debruça sobre as mazelas do nosso país. Mas, além disso, tem dois aspectos aí, mais da construção, que me chamaram muita atenção. O primeiro aspecto é o aspecto da diferença de vozes narrativas, de vozes narradoras, melhor dizendo. Então, quando a gente está muito acostumado àquela figura do narrador onipresente, né, que narra a história inteira, você vai ouvindo ali, né, o que é que um fez, o que é que o outro fez, o que aconteceu com fulano, o que é que aconteceu com Beltrano. Então, você tem que ter aquela narração geral, ou, eventualmente, você pode ter também aquele narrador que é participante, né, que está atuante ali na história, que conta um lado da história que ele conhece. Então, mas isso se perpassa ao longo do livro. O que o Salvar o Fogo faz diferente é trocar essa voz narradora. Então, cada capítulo vai mudando. Então, você ouve a voz a partir de uma personagem A, do capítulo 1, e quando você vai para o capítulo 2, esperando que aquela personagem continuasse narrando, você já é apresentado a uma outra voz narradora, que já vê as coisas de uma outra perspectiva, que já vê as coisas de uma outra maneira. Então, isso, se num primeiro momento, pode causar um certo desconforto, um certo, né, desequilíbrio ali, mas depois você pega o jeito, você vai entendendo cada uma dessas vozes, você vai entendendo que cada uma dessas vozes representa, né, o lugar de onde elas estão falando, né, os valores que elas trazem nas suas falas. Então isso aí dá uma riqueza muito grande para o livro também. E foi interessante porque eu, tendo lido O Salvar o Fogo, eu me preparei para um outro livro clássico aqui da literatura nacional, que faz também esse mesmo exercício de diferentes vozes narradoras, que é esse aqui, clássico aqui de Lígia Fagundes Telles, As Meninas, né? Então aqui a gente também vai ter esse mesmo exercício, essa mesma técnica de várias vozes. Então cada capítulo vai ser narrado por uma das meninas, né, das 3 meninas que estão aqui. Então elas vão narrando a partir das suas perspectivas, das suas visões parciais do que está acontecendo. Então você acaba construindo um quebra-cabeça aí a partir dessas visões diferentes. Então, nesses dois aspectos, o Salvar o Fogo me ajudou a não ficar tão desconfortável quando eu comecei a ler e comecei a perceber que as meninas faziam esse mesmo uso das vozes narradoras diferenciadas. E o outro aspecto também do Salvar o Fogo que vale a pena chamar a atenção é o seu final, que dá um tom místico, um tom meio transcendental, que já vinha aparecendo ao longo do romance, mas que no final ele é colocado, vamos dizer assim, jogado na sua cara de uma maneira mais explícita. Então o livro certamente vai ter um lugar aí definitivo na história da nossa literatura. Acho que é um clássico contemporâneo, como se costuma dizer, né? Assim como o Torturado, o Itamar Vieira Júnior novamente se coloca com um texto extremamente contundente, extremamente pungente, e que, de alguma maneira, tem um outro aspecto que acabou
tirando um pouco, talvez, não diria talvez o brilho, mas tirou a centralidade do romance enquanto eu estava lendo, que foi uma polêmica que o Itamar se envolveu com uma crítica, né? Foi uma escritora de uma revista, né? Que fez uma crítica ao livro, e nessa crítica o Itamar de Gondry rebateu isso numa coluna de jornal, e deu um pouco a entender que essa crítica não estaria, vamos dizer, satisfeita com um autor negro que se coloca fora do que o mundo editorial branco espera de um autor, né? Que ele fique no seu devido lugar, que ele se coloque no seu devido lugar, e de repente ele não fez isso e levantou essas críticas. E a crítica seria muito menos em relação ao livro e muito mais em relação a esse papel de insubordinação que ele teve diante dos ditames do mundo editorial branco. Então, assim, é uma polêmica bem significativa, assim, bem pesada. Eu, evidentemente, não vou entrar nela aqui, mas eu vou colocar também na descrição do vídeo, na descrição aqui desse vídeo, um outro vídeo do canal Livrada, excelente canal literário também, e que ali é feito um mergulho realmente nessa treta literária. Para quem gostar do tema, sugiro aí dar uma olhadinha no canal que eu vou deixar linkado aqui do canal Livrada. Então esse aqui sobre Itamar Vieira Júnior, e vamos aí com o seu Salvar o Fogo, e finalizando, já caminhando aí para finalizar nossos 25 livros e meio lidos de 2023. Vamos para o nosso 23º livro, exatamente, o nosso livro número 23, que é nada mais nada menos que um clássico absoluto da literatura mundial, né? É um livro, é um texto curto, é um conto, né? Um conto, uma novela, mas não é um romance, de um autor que é muito conhecido pelos seus romances e que é um dos meus autores favoritos, e que trouxe aqui com o seu texto de 1877 uma oportunidade de conhecer um outro lado desse autor que eu não conhecia. Estou me referindo aqui a O Sonho de um Homem Ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Não tenho esse livro aqui em mãos, li esse livro também em meio digital por conta da sua escolha dentro do Clube de Leitura Normal, do qual já falei aqui de outros livros que também lemos dentro do âmbito aí do Clube de Leitura Normal, coordenado pela nossa querida Maria Camila Moura. Então esse livro também foi escolhido, esse texto também foi escolhido, também foi discutido, analisado pelo Clube de Leitura, e eu pude conhecê-lo, né? Um texto super conhecido, né? Já tinha ouvido muito falar do famoso Sonho de um Homem Ridículo, e aí nesse momento tive a oportunidade de realmente conhecer o texto. E aí aquela velha história. Posso dizer que é a maior decepção do ano? Talvez. Porque é um Dostoiévski, um autor que eu admiro demais. É um texto super conhecido, um texto que eu já esperava muita coisa desse texto. Foi lido no âmbito do Clube de Leitura Normal, que já torna a experiência ainda mais importante. Mas, no meu caso específico, não casou. Realmente não bateu. Achei aquela ideia, né? Aquele início é um início muito Dostoiévski, é um início bem clássico do Dostoiévski, né? Um personagem que se sente um pouco deslocado, que tem uma série de questões mal resolvidas aí no campo da sua interação social. Mas da metade para ali, né, vamos dizer, do fim do primeiro terço em diante, onde temos o famoso sonho do homem ridículo, o caminho para onde esse sonho vai realmente não casou muito com a minha visão de Dostoiévski, não casou muito com o que eu esperava desse texto. Temos aí, não sei se é spoiler, mas temos aí uma viagem interplanetária e que, né, tem uma série de desdobramentos, de desventuras, e que acaba vamos dizer assim, acaba mal. Não para o próprio homem ridículo, mas para o planeta que o recebeu e que é contaminado pelos seus próprios defeitos. Então, assim, entrou por uma linha que eu acho que era desnecessária. Acho que essa mesma história contada numa viagem para uma vila distante, numa viagem até para um outro país, mais real, mas que estivesse dentro daquele contexto ali, da Rússia, por exemplo, teria feito mais sentido para mim, teria sido mais completo. A ideia teria, vamos dizer assim, assentado mais dentro da minha fruição literária. Mas não foi o caso. O nosso queridíssimo Dostoiévski escolheu um outro caminho, particularmente para mim, não funcionou tão bem. Mas é um Dostoiévski, vale muito a pena a leitura. É um livro, como eu digo, é um texto super conhecido. Então, se você tiver a oportunidade de ler, não deixe de ler. Vale muito a pena. Só que para mim não funcionou tanto. Seguindo adiante, nosso 24º livro lido em 2023, nós temos aqui nada mais nada menos que o grande bruxo do Cosme Velho. Aqui nós temos Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, o criador da Academia Brasileira de Letras, um dos grandes autores aí no mundo inteiro, reconhecidos como um dos grandes ficcionistas, né, pelo mundo inteiro. E tem aqui um livrinho aqui na verdade o lançamento, né, essa edição de 1998,
Mas os textos aqui são basicamente final do século XIX, ali, 1895, 1897. Então estamos falando aqui do Machado com seus contos, né? O Machado que é super conhecido pelos seus romances. Aqui eu trago 3 que eu tenho aqui na biblioteca, né? O Seu Helena, o famosíssimo Dom Casmurro e o não menos famoso Quincas Borba. Textos que a gente certamente vamos precisar ler e fazer, quem sabe, é um 3 ponto tudo Machado de Assis. Já pensou? Certamente vai ser uma oportunidade de discutir, de intrincar, de interligar esses romances. Mas aqui temos os contos de Machado. E como todo livro de contos, eu já falei isso diversas vezes que a gente falou sobre livro de contos aqui no canal, todo livro de contos ele tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa instabilidade, uma certa heterogeneidade. Então alguns contos aqui me tocaram bastante, outros nem tanto. E o que surpreende é que, por exemplo, vou dar o exemplo de a Missa do Galo, que é um conto super conhecido de Machado, um dos melhores contos, reconhecidos como um dos melhores contos de Machado de Assis. Eu li aqui, não bateu tanto para mim, não funcionou tanto. Acho que caberia até uma segunda leitura, porque é tão conhecido e para mim não significou tanta coisa não. Porém, outros 2 textos que estão aqui, sensacionais. Esses casaram perfeitamente com o que eu esperava de Machado, da sua complexidade, do seu tratamento do humano aqui, que foi o caso de A Cartomante e Pai contra Mãe. 2 textos excepcionais que estão nesse livrinho aqui. Então, se tiver a oportunidade de ler o Machado, se não teve a oportunidade ainda, ou de repente não quis encarar um dos romances, tente aí essa coletânea de contos do Machado de Assis, que certamente você não vai se arrepender. São 6 contos aqui, curtinhos, mas impactantes. Alguns mais, outros menos. Vai depender de você, mas é como eu sempre digo. Arte é repertório e ressonância. Então alguma coisa aqui certamente vai lhe tocar. Seguindo adiante, vamos aí para o nosso 25º livro de 2023, encerrando as nossas leituras de 2023 até o meio, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas encerrando as nossas leituras de 2023, nós temos nosso 25º livro, e aí sim, esse é este autor que eu tanto amo no seu auge. Mais um Dostoiévski aqui, com seu Noites Brancas, super clássico de 1848, né? Esse é um Dostoiévski como manda o figurino. Um romance dado ali a falhas, um romance que acontece nas frestas da sociedade, né, onde tudo levava a crer que não ia para lugar nenhum e de repente a coisa tem um outro caminho, onde você tem um opositor que parece ter todas as qualidades, né, para superar o seu amor pela mocinha e de colocar de canto, e na verdade esse super adversário também tem pés de barro. Então essa é um pouco da história contada aqui em Noites Brancas, uma excelente história, aí um Dostoiévski realmente clássico. Tudo que você pode esperar encontrar em Dostoiévski está concentrado aqui nessa historinha. Noites Brancas realmente faz todo sentido. Está sempre sendo lembrado aí nas edições, nas discussões sobre a produção literária de Dostoiévski. Você sempre vai ouvir falar de Noites Brancas. Eu sempre ouvi falar, assim como eu ouvi falar do Sonho do Homem Ridículo, mas diferentemente daquele, onde a coisa não caminhou tão bem, o Noites Brancas é Dostoiévski no seu melhor. Então, certamente, o russo fez coisas fantásticas, mas entre elas, aqui estava uma das primeiras, quando estava ainda começando o seu processo de amadurecimento, está esse livrinho aqui, que vale muito, muito, muito a pena a leitura. E encerrou com chave de ouro nossa leitura de 2023. Só não encerrou totalmente porque tem o meio. E aí eu vou explicar a história do meio. O meio é o seguinte, o meio é o livro da Sylvia Plath, livro chamado A Redoma de Vidro, de 1963, que foi estudado no Clube de Leitura Normal, que eu não tenho o livro físico aqui, e esse livro foi estudado, um livro excepcional. Mas por que ele é meio? Porque como eu verifiquei que eu não teria tempo de fazer a leitura desse livro, uma vez que eu não tinha o livro físico, para poder ficar andando com ele, como eu sempre faço, boto debaixo do braço e onde estou, paro para almoçar, paro numa fila, estou lendo lá meu livro. Como eu não tinha o livro físico, não ia conseguir fazer isso, e estava vendo que não ia ter tempo de fazer a leitura somente no livro, na versão digital do livro, o que eu fiz? Eu lancei mão do audiobook. Eu ouvi o livro A Redoma de Vidro. Ouvia indo para o trabalho, ouvia fazendo na academia, ouvia quando estava lavando prato, ou seja, ouvi o livro todo, então ouvi o livro completo, ou seja, conheço a história completa. Por que eu estou chamando de meio livro? Não é porque eu li metade do livro, não. É porque eu ouvi o livro inteiro. Então hoje, se alguém me perguntar sobre A Redoma de Vidro, eu sei do que se trata. Eu sei, inclusive sinto nesse texto, um texto muito forte,
muito pungente, é certamente uma leitura excepcional. É um texto que fala muito de um esfacelamento da personalidade. Acho que é assim que dá para definir aquele processo, né, primeiro de um estranhamento, de um isolamento, e depois de uma fragilização dessa subjetividade. Então é um texto especial, muito especial, ainda mais quando feito dentro do clube de leitura normal, que a gente ficou sabendo da história da Silvia Plath, né, que é uma história extremamente trágica, né? Quem acompanha, quem sabe que ela teve aí, de alguma maneira, ela até imitou, né, a sua vida imitou um pouco a sua arte, sendo que até na arte o final não foi tão infeliz quanto foi na sua própria vida. Então eu queria trazer isso aqui, na verdade, porque não foi um livro lido, mas foi um livro ouvido por completo, mas certamente é um livro que eu quero voltar para fazer a leitura de fato dele, do seu texto, sublinhar, anotar, comentar, que é, né, temos que convir que é um processo extremamente diferente de você fazer apenas ouvir o livro, né? Eu queria, por fim, destacar aqui que a Silvia Plath, ela é um dos autores destacados nesse livro que eu acabei de ler há pouco tempo, um livro excepcional também, Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland. Então, ao ler esse livro, como ele dá muito destaque à poesia, é uma coisa até em comum, até comentei num dos vídeos que a gente fez aqui para o Instagram, ele dá um destaque muito grande à poesia. Então, a Silvia Plath, além de autora, além de romancista, é uma poetisa muito reconhecida, então ela aparece aqui no livro do John Sutherland. E também trazer 2 livros que retratam esse mesmo processo de esfacelamento da subjetividade que eu comentei aqui, esse definhamento, esse processo quase de uma claustrofobia social que vai envolvendo esse personagem, que vai deixando esse personagem cada vez mais desconfortável na sua vida social. Eu trouxe aqui 2 grandes livros. Um é A Náusea, do Sartre, livro que eu já falei aqui diversas vezes, né, uma das melhores leituras que eu já fiz. E trago também como dica aqui de livro que trata dessa temática do esfacelamento da subjetividade, o livro Angústia, do Graciliano Ramos, livro lido ainda já em 2024. É excepcional o livro também. Os 2 livros que tratam desse processo aí de, vamos dizer assim, de fragmentação, e você vai percebendo que o personagem está cada vez mais se perdendo dentro daquele caos interior dele, né? Então alguns conseguem se recuperar, alguns conseguem sair disso, outros não conseguem. Então isso é um pouco do que trata aí o belíssimo livro A Redoma de Vidro, da Silvia Plath, que, como eu disse, é o meu meio, porque na verdade eu não li, eu apenas ouvi, e certamente me deu muito interesse, muita vontade de realmente voltar e me debruçar sobre esse texto para realmente fazer todos os comentários necessários, todas as anotações necessárias, porque é um texto que vale muito a pena a gente refletir sobre ele e não apenas ler, e muito menos apenas ouvir. Então, gente, esses foram os nossos 25 livros e meio lidos aí em 2023. Essa é a nossa terceira parte desse grande panorama literário. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto aqui algum livro que vocês se interessaram, que vocês ficaram, né, a fim de dar uma lida, dar uma chance, de repente um livro que você já tem até na sua livraria, ou um livro que você conhece, alguém que tem, que possa lhe emprestar, né? De repente você faz essa solidariedade literária também com alguém e se aventura por um desses livros, ou por qualquer outro, se aventure pela literatura. Acho que esse é o grande objetivo aqui do nosso canal, é que vocês se inspirem e leiam cada vez mais. Esse é o nosso grande objetivo. Então é isso, gente. Está aqui nossos 25 livros e meio apresentados no nosso Panorama Literário 2023. E o nosso próximo vídeo é, sim, os 10 melhores livros lidos em 2023. Pela minha empolgação aqui, eu acho que vocês já devem ter percebido um ou outro que está nessa lista. Mas quais outros estarão também? Então, essa é a minha dica para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Eu queria agradecer muito pelo seu tempo e queria que você nos acompanhasse, continuasse nos acompanhando aqui, se inscrevendo no canal. Prazer em conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então aperta o botão de inscrição aí, não custa nada, gratuito, e você ajuda muito o canal. Além disso, se gostou desse vídeo, já deixa o seu like também e segue a gente lá no Instagram, né, que é o @prazer em conhecer Lipe. E lá nós temos, além das dicas dos vídeos aí preparatórios para esses vídeos maiores aqui no YouTube, e outras postagens, mas tem uma coisa lá no Instagram que eu gosto muito de fazer, que são os vídeos matinais. Aqueles vídeos assim rapidinhos, com dicas logo no início da manhã, para você já começar seu dia com o poder da leitura à sua disposição. Então é isso, um grande abraço e lembre-se, a busca nos une.